A geopolítica da Polônia é um pêndulo. Se no passado a Polônia já fez parte da cortina de ferro e era importante país satélite da ex-União Soviética, hoje a Polônia é país membro da União Europeia, que é rival importante da Rússia, e mais do que isso. A Polônia é um país que pertence à Aliança Militar do Atlântico Norte, que inclusive fez oposição ao Pacto de Varsóvia, que é a aliança militar da União Soviética no âmbito da Guerra Fria. Em outras palavras, a Polônia oscila de tempo em tempo, ora para a esfera de influência russa, ora para a esfera de influência dos Estados Unidos. O que nós temos agora é uma Polônia que faz acordo militar com a Ucrânia. E é sobre isso que nós iremos falar, mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Aliás, você que quer aprofundar o seu conhecimento em geopolítica e entender de maneira mais aprofundada e ter uma visão mais ampla sobre todas as questões da geopolítica, das relações internacionais, eu te convido para participar do curso introdutório de geopolítica para entender o mundo, que será ao vivo, online e 100% gratuito aqui no YouTube, às 20 horas do dia 22, 23, 24 e 25 de julho de 2024. Para você participar deste evento, basta você se inscrever no link que aparece na descrição do nosso vídeo. Inscreva-se, participe e aprenda, saia da superfície no conhecimento sobre geopolítica. Estenda o convite também aos seus amigos, divulgue o tal evento, ok? Para as pessoas que você conhece e gostam de geopolítica. Voltando aqui, a Ucrânia e a Polônia, conforme nós mencionávamos, têm muita coisa em comum. Os dois países estão o tempo todo sendo disputados pela influência da Rússia ou mesmo dos Estados Unidos. E o que nós temos de novo é uma guerra na Ucrânia, conforme nós observamos, enfim, e uma Polônia que pertence à Organização Militar do Atlântico Norte, a OTAN. E o que acontece? A Polônia promete, numa aliança militar com a Ucrânia, a interceptação, ou seja, a derrubada de mísseis e também de drones que tenham origem no território russo e estejam sobrevoando ali o território da Ucrânia. Então, é importante que nós tenhamos clareza que a Ucrânia tem assinado acordos militares com países da OTAN de maneira bastante crescente. A Ucrânia assinou acordos bilaterais militares com a França, o Reino Unido, a Itália, a Alemanha e agora, nesta semana, conforme nós observamos, com a Polônia. Nós temos aí na fotografia, conforme se observa, o Volodymyr Zelensky, que é o governante da Ucrânia, e também o Donald Tusk, que é o governante da Polônia, primeiro-ministro polonês, que tem apresentado uma perspectiva nacionalista, inclusive até uma certa independência, ou maior, melhor dizendo, né, uma autonomia em relação à União Europeia, por conta de questões jurídicas e, no nosso caso aqui. Observando então, temos um acordo militar importante entre a Polônia, que é país membro da União Europeia, e também da OTAN, Aliança Militar dos Estados Unidos, podemos também dizer dessa maneira. E o que temos é algo importante. Além da Polônia se comprometer a derrubar drones e mísseis que estejam sobrevoando o território da Ucrânia, nós temos a Polônia se comprometendo também a, veja você, a Polônia se compromete a treinar militares para a Ucrânia. Em outras palavras, nós temos um país da OTAN, uma aliança militar anti-russa e anti-chinesa também, conforme vimos nas últimas declarações, que vai treinar militares para lutarem na Ucrânia contra a Rússia. É o que nós falamos aqui já há um bom tempo. Em boa medida, a guerra entre Rússia e Ucrânia nada mais é do que uma guerra entre OTAN e Rússia em território ucraniano. Seja pelo motivo que for, várias interpretações. Uma delas é que a agressão é russa, outra delas é que não, que é a defesa russa em relação à provocação da OTAN. Fato é que nós temos a OTAN cada vez mais envolvida na guerra de maneira indireta. É claro que a Polônia não está falando em nome da OTAN, mas e se a Rússia atacar a Polônia? Como que fica? Segundo as leis internas do acordo ali, né, os artigos do tratado da OTAN,
se algum país da OTAN for atacado, esse país tem que ser defendido pelos demais membros e países da OTAN, enfim, que agora contam com 32 países, né? Então este é o cenário. Nós temos o fornecimento de treinamento para tropas ucranianas, a chamada ali Legião Ucraniana, bem como também o abatimento de mísseis que sobrevoem o território da Ucrânia, e esses mísseis vão ser abatidos pela Polônia. O Mundo no Mapa é uma característica nossa aqui do nosso canal, conforme vocês sabem, análise sobre a geopolítica, mas pensada a partir da cartografia. Aí nós temos o mapa dos dois territórios. Na cor verde nós temos a Polônia e na cor laranja nós temos a Ucrânia. Estes dois países, conforme nós observamos, estão no limite, na fronteira com a Rússia. Por quê? Aqui nós temos a Rússia, conforme observamos, que está em guerra contra a Ucrânia nesta posição geográfica aqui, basicamente, na porção de Donbás, né, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, além da Crimeia, nesta posição geográfica mais ao sul. E claro, o território da Polônia também está no limite fronteiriço com a Rússia, só que num exclave, o famoso, importante exclave de Kaliningrado, nesta localidade geográfica aqui, então ao norte do território polonês, eles têm uma fronteira com a Rússia. Então, tanto a Ucrânia quanto a Polônia têm limites fronteiriços com a Rússia, enfim. E o que acontece? Mísseis oriundos da Rússia, quando sobrevoam o território ucraniano, em boa parte, na maior parte do momento, tem como alvo estas regiões aqui do extremo leste da Ucrânia. E, portanto, alguns mísseis a partir do Mar Negro, aqui nós temos o Mar Negro, bem como também a partir da Crimeia, às vezes não, né, é um país em guerra já há algum tempo, mísseis acabam, né, tendo como alvo aqui cidades mais a oeste da Ucrânia. E é aqui que nós temos como chama? Aqui nós temos o cenário de possibilidade dos mísseis atingirem o território da Polônia. Não é? Inclusive, há algum tempo houve discussões de que um míssil russo teria caído em território polonês, né, no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim, perfeito? Então, qual que é a promessa da Polônia? Olha, nós iremos abater drones e mísseis em território ucraniano que tem origem na Rússia e possam atingir o território da Polônia. Ou seja, a promessa do acordo militar ali não é que a Polônia irá abater todos os mísseis oriundos da Rússia, até porque a Polônia não sei se teria esta condição militar hoje, né, de abater todos os mísseis ali, toda a bateria de mísseis russos contra o território ucraniano. Mas já, de certa maneira, é um alívio para a Ucrânia, a Polônia defendendo parcialmente o território ucraniano, abatendo mísseis e drones oriundos da Rússia em território da Ucrânia, enfim, né, acho que deu para compreender. Perfeito? Então é este o acordo. Treinar tropas militares dentro da Polônia para a Ucrânia e, certo, interceptar mísseis e drones que possam atingir o território polonês, ok? Enfim, derrubar os mísseis e drones, enfim. Aqui vale nós observarmos um mapa que mostra rotas de mísseis dentro do território da Ucrânia. Então, quando nós observamos no mapa, aqui, destaque-se onde se localiza a Polônia. Então, nós vemos que a maior parte dos mísseis que percorrem o território ucraniano estão numa zona, não é, concentrada na região aqui central da Ucrânia e bem distante, ali uma distância aí de alguns quilômetros, né, uns 1.500 quilômetros de distância até o território da Polônia. Alguns chegam na região de fronteira entre Polônia e Ucrânia, mas são bem menos, ok? São poucos aí os mísseis que eventualmente façam uma rota que cheguem na região da fronteira com a Polônia. É claro, a Polônia já acusou a Rússia de que mísseis russos invadiram o território e o espaço aéreo polonês, enfim, ok? Há uma tensão crescente envolvendo a Polônia e a Rússia neste âmbito de guerra envolvendo Ucrânia e Rússia e tal. Agora, a Polônia, querendo ou não estar envolvida na guerra, isso independentemente da OTAN, né, a Polônia recebe um número muito grande de ucranianos que deixaram a Ucrânia. A estimativa é de que pelo menos ali 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia e se direcionaram para a Polônia. Então, a Polônia tem um envolvimento fronteiriço com a guerra, porque faz fronteira tanto com a Rússia quanto com a Polônia, bem como com a Ucrânia, né? Bem como também a Polônia se vê envolvida uma vez que recebe refugiados da guerra ucraniana.
Tudo bem? Então nós temos uma Polônia que, querendo ou não, independentemente da OTAN, está envolvida no conflito por conta da questão humanitária, por conta da questão migratória e, por fim, né, nós temos todo aquele debate de que se a Ucrânia perder, se a Ucrânia for conquistada, o próximo passo para a influência e a expansão russa seria a Polônia, ou pelo menos a Polônia é um dos países possíveis, né? Porque você tem ainda a Moldávia com a região da Transnistria, que poderia ser aí um próximo alvo da Rússia, né? Tudo bem? Não significa que a Rússia irá avançar para além da Ucrânia, mas que são alvos possíveis no longo do futuro aí, conforme a geopolítica se desenvolve, vamos acompanhar. Se você chegou até aqui, eu agradeço sua presença, eu vou reiterar sempre respeito à geografia, vou novamente convidá-lo, sim, faça aí parte do nosso curso introdutório de geopolítica para entender o mundo, o link está na descrição do vídeo. Dê uma olhada e, certamente, respeito à geografia, divulgue o nosso conteúdo e até mais. Tchau, pessoal.